Nesse vídeo eu quero dar uma aprimorada em algumas APIs que nós vimos aqui, né? Na parte sequencial das APIs. Então o manual de programação, ok, na página 204, deixa eu só eliminar isso. Na página 204, então eu tenho aqui uma lista de APIs, né, de ordem crescente, então de 0, API 0, o que é API 1. Então ele fala que a primeira família aqui são as instruções de comparação, né? Então as primeiras aqui APIs são instruções de comparação, né? E a gente sabe lá no programa que está agrupadas, tal, mas aqui está numa ordem crescente. Então observa que aqui é um bom resumo e nós vamos dar uma olhada nessa parte. Olha só, eu tenho aqui a API 0 é um load H, né? Quando você está fazendo uma comparação, se é igual, né? Eu sei que eu coloco lá S1 e S2. Quando o S1 e S2 é igual, essa comparação ela é verdadeira, né? Então, o que acontece? Quando essa operação é de 16 bits, eu só uso só o LD, né? LD igual, ok? Quando então esse LD aqui significa também que eu estou fazendo um load da comparação de igual, vou te mostrar. Então quando ele é o primeiro elemento, né? Ele não está em série com nada, não é uma AND, ok? Vou mostrar depois para vocês. E quando eu quero fazer essa mesma comparação, mas usando um número maior de 32 bits, eu apenas tenho o D aqui na frente. Então olha as variações, da 0 é o igual, a comparação igual para 16 bits é o 0, a diferente, né, quando é diferente, o S1 com o S2, tá aqui, ó, é para 16 bits, é essa aqui, ok? Quando eu uso para o diferente para 32 bits é o DLD, diferente. Então olha só, essas variações aqui, né, de diferente comparação, igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual, ela vai de 0 a 5, aqui são 6 comparações. E aqui começa de novo, olha lá, a comparação é AND, mas a comparação é igual, diferente, olha, mais 6 comparações de novo, e depois OR. Mas esse AND não é uma operação AND, isso aqui significa que a instrução de comparação, ela está em série com um outro contato ou uma outra bloco de comparação. E quando é OR, significa que ela está em paralelo. Não é uma operação lógica, ok? Eu vou mostrar isso. Isso é só a parte como você pode construir as linhas direto digitando, chamando essa instrução dessa forma, ok? E aqui depois, ó, da API 18, eu não tenho, como ela é de ponto flutuante, né? De single precision, de precisão simples, eu não tenho ela em 16 bits, então ela é essa instrução fload igual, aí é o diferente, maior, aí de novo são as 6 de novo, aí, ok? Aí vem a fend, a for, que elas estão em série com uma instrução ou em paralelo. Então para você ver que até a 35 são essas variações conforme eu estou dizendo. Então vamos lá, só para mostrar. Então é mais fácil de entender dessa forma, né? Então vamos aqui, eu fiz um pequeno programa aqui, eu vou explicar. Eu fiz um timer que ele vai contar, né? Então eu tenho o próprio contato dele, quando ele bateu o valor dele, ele abre, ele faz um reset, mas ele vai contar aqui, ele vai contar assim, até 300, a gente sabe que cada contagem é 100 milissegundos, então 100 milissegundos vezes 300 é o tempo que eu tenho aqui, mas ele vai ficar contando, e quando der o tempo ele abre e reseta de novo, vai contar. É só um contador aqui, para eu pegar esse número, o tempo que está variando, né? Que vai lá, 1, 2, 3, eu posso pegar esse valor comparando, fica mais fácil de usar comparações. Aqui eu fiz um contador só para mudar o elemento, eu pego aquele contato especial que vai ter um período de 1 segundo, né, como se fosse um clock em um período de 1 segundo, só para o contador 0 ele vai contar até 20. E aí eu tenho uma instrução aqui que reseta ele, eu coloquei ela aqui, ó, tá aqui. Quando ele chegar a 17, quando ela está com... Então, quando for maior ou igual, né, é um bloco, o maior ou igual o quê? O valor da contagem lá, ser maior ou igual a 17, então vai ser 17, ele vai fazer um reset no próprio contador. Então, ele não conta até 20, ele vai contar sempre até 17 e reseta aqui, ok? Aqui eu tenho, olha só, um primeiro bloco de comparação.
aquele... Então, como que eu criei baseado naquele load igual ou end, né? Como que se cria? Eu vou abrir aqui um espaço para uma network e explicar aqui, ó. Por exemplo, eu vou reproduzir isso que foi feito aqui. Olha só, como é uma instrução de comparação já vai direto, eu não tenho nada anterior, então eu vou usar um load, né? Ó, LD, e que comparação que ela é? Você pode ser comparação que você usar, comparação que você quiser. Igual, maior, igual. Só que eu usei aqui menor, igual. Então, ó, menor, igual. E sempre, para estar completa, se você digitar da Enter agora, ela vai entrar o bloco e depois você tem que completar. Mas sempre ela tem o S1 e o S2. Então, o S1 aqui no caso é o T0. Espaço, o S2 eu estou comparando números 100, mas posso comparar com 50 agora e dar Enter. Olha lá, é assim que eu carrego, por isso que ela tem esse formato aqui, né? Do LD, né? Ó, por isso que eu tenho esse formato. Se ela fosse para 32 bits, vamos comparar um número grande, eu colocar D, load, e, né, igual maior, aquela instrução que eu usei foi essa, né? Maior igual aqui, não, essa aqui. Se ela fosse de 32 bits, só apenas um número maior, eu usaria essa variação dela, ok? Então é assim que eu monto. Se eu tiver aqui no caso, se eu quisesse colocar uma instrução aqui de comparação também, né, que ela tá comparando uma faixa, se for maior, igual, menor, igual, uma faixa, o que eu coloco? Ela já seria aqui uma end, né, porque eu vou colocar aqui em série com essa. Um exemplo, end, ó, uma end menor, uma end menor, aí eu vou colocar T0 e qualquer valor, eu tô chutando aqui, não tô nem pensando, só para montar aqui. Olha só, por isso que ela é end, né? Porque ela vai formar uma lógica end, essa comparação end com alguma coisa anterior, ou um outro bloco, ou contato, né? Ok? Ok, então se não fosse uma end, era uma OR nesse momento. Então, eu vou atuar uma saída aqui, então Alt, um exemplo, Alt Y 0.4, um exemplo. Mas aqui, depois eu pensei, eu quero colocar uma outra comparação em paralelo com essa aqui, que é uma OR isso, né? Que ela vai ser menor ou igual, ou fazer uma outra comparação aqui. Então, uma OR, né? Se for igual a tal número, né? Aí se o T0 fosse igual a 10, um exemplo. Então, por isso que tem então aquelas variações de load. Load eu carrego direto, né? Eu não tenho nada na linha anterior. Então, isso é um load. Aqui é uma OR, né? Então, é OR igual. E se fosse uma AND, como nós vimos aqui anteriormente. Então, é só essas variações, é como que elas são montadas, né? E aí, depois ela só... Então aqui o LD é quando eu já puxo monto direto a comparação, né? Eu não tenho nada em série, nada em paralelo. Aqui já é quando eu estou fazendo em série. Então mas são as mesmas variações aqui, né? Eu vario as 6 comparações aqui, eu estou variando. E aí eu tenho as 6 comparações para 32 bits da mesma forma. A única coisa eu tenho o prefixo D, né? De vez de ser load, é o deload igual, aí vai. Então, por isso que tem essas variações então de load, end e OR. E depois vem de F, né, do F, ela não tem para 16 bits, porque é precisão simples aqui, mas ela é ponto flutuante, que nem eu coloquei aqui, só numa última aqui, uma última que eu coloquei então um F. Então, eu estou comparando, né, como que eu fiz, é um F, né, como que eu faço essa do F, né, como que eu monto ela direto. Eu fiz um F, como eu fiz um load, né, ela não está em end nem em OR com nada, eu só teria que usar essa daqui. Ou poderia, vamos ver se é diferente ou se é igual, eu poderia usar, ó, F load, né, ok? Ou F load igual ou F load diferente. Então, se eu tiro, vou montar de novo aqui, né? Se eu tiro, então, ó, é o F, porque é de ponto flutuante, F load. Aí, se eu quero instrução igual ou diferente, se for diferente, aí vou comparar dois números, vamos supor, o número 1.99 com 3 dígitos, ele é diferente de 1.99 com 2 dígitos? Olha lá, tá aqui. Então, como ela é de precisão simples, mas mesmo assim ela vai pegar essa diferença, tá? Então, se for diferente, ela vai estar atuando aqui a saída, se fosse exatamente igual, não, né? Então, assim, é só para a gente repassar, então, nesse vídeo. Nós vamos rodar essa aplicação para dar uma olhada ela funcionando, mas eu consigo, né, entender melhor aqui
qual é a lógica por trás dessas instruções, né, desses rótulos das instruções, LD igual, LD diferente, AND igual, AND diferente, OR. Então, assim, é assim como eu estou explicando, ok? Deixa eu rodar essa aplicação aqui. Vou compilar. Eu acho que eu tirei os erros aqui, não tem erro nenhum. E vou rodar aqui, vou fazer um download para o PLC. Ele está dizendo que está em run, vai passar para stop e vai sugerir para voltar a run de novo, ok. Eu só vou dar online, entrei online e está em run. Olha só, vamos olhar primeiro. O meu timer está contando aqui, ok? E o meu contador está contando aqui conforme os pulsos da entrada aqui. Observe aqui antes da gente ver a lógica, quando chegar a 17 aqui, ele já vai resetar esse aqui. Olha lá, resetou. E esse aqui, quando chegar a 300, o time já, como o contato dele está aqui, quando ele der o tempo, ele vai abrir, então ele reseta já, ele tira a linha label e já reseta. E aí volta a ser de novo, fechar e contar de novo, né? Olha, conforme aconteceu aqui. Essa comparação aqui, eu não tinha tirado aqui, né? Ó, eu não coloquei aqui para mostrar, e aí pode ficar uma comparação meio... Nunca funciona aqui. Deixa eu dar uma parada aqui então, porque isso aqui eu só inseri para mostrar para vocês, fazer uma comparação que funcione, né? Assim, senão aquela comparação ali no cara verdadeiro a gente não vê ela atuando. Então, compilei, porque eu inseri na hora que eu estava mostrando como insiro, só um exemplo de como inserir. Mas eu quero que uma aplicação que ela tenha comparações que a gente possa ver nessa pequena simulação aqui para trocar o estado da saída. Ok. Então, olha só aqui, ó, vamos pegar na próxima vez, então vamos acompanhar essa comparação aqui na Network 3. Quando for menor ou igual a 50, então ele vai ficar em 1, então como está maior, não é agora que ele vai, quando chegar a 300 ele vai zerar, ele vai ficar em 1 até, olha, quando o valor do temporizador for menor, olha lá, ele é menor igual a 50, então está verdadeiro aqui. Aqui, ó, quando for menor ou igual a 100, então ele vai ficar um tempo maior. Olha lá, passou a 100, apagou. Aí são as comparações normais. Aqui eu tenho uma comparação, uma combinação, uma AND, né, de dois blocos de comparação. Então, eu aqui, se for maior, quando for maior que 100, ele vai dar verdadeiro aqui. E quando for menor ou igual a 150, então ele vai pegar uma faixa, né, que ele vai ser verdadeiro. Dá uma olhada aqui, ó. Quando se tornar 100, olha lá, ele é maior que 100, mas está menor que 150. Agora 150 ele maior ou igual, ele fez. Então ela ficou verdadeira só entre 100 e 150 aqui. Aqui é o reset, né? Então olha lá, quando chegar aqui a 17 ele reseta, ok? Então é um bloco de maior ou igual. Ele está comparando a contagem atual do C0 com um valor definido de 17 aqui. Quando for maior ou igual vai ser verdadeiro, enquanto não é, se verdadeiro ele vai resetar. Verdadeiro, olha lá, resetou. Ok? Aqui pode ver, se você ver aqui no help, né? Ele é uma, ó, ele é uma instrução de comparação, né, de ponto flutuante, né? E ele é de, olha lá, ele é para 32 bits, olha aqui, ó, single precision, né? Então é precisão simples, mas ele pega essa diferença, né? Porque o 1,99, né, 9 é diferente de 1,990, né? Então na terceira casa decimal há diferença, então ele detecta. Então é diferente? É diferente. Ok? Se eu parar o programa aqui, né, e colocar aqui 99,9, para ser exatamente igual, né? E se eu compilar, fazer um download, vamos só ver só essa última comparação de ponto flutuante, precisão simples, né? Se eu agora entrar online, ó, ela não é diferente, então, ok? Ela não atua saída porque ela é exatamente igual, mesmo sendo
simples precisão em ponto flutuante, ela pega essa diferença, né? Esse número poderia ser bem maior, olha lá, mesmo sendo simples, o tamanho de quantos dígitos decimais poderia ser, que ele compara. Então aqui é exatamente igual. Então assim, o foco aqui desse vídeo foi mostrar as primeiras APIs da família de comparação, as suas variações e como a gente interpreta isso, como a gente monta digitando direto, né? Por isso que ela tem aquele formato, né? A instrução tem aquele rótulo, aquele label, load, end, tudo é para como ele fica posicionado ali dentro da network, ok? Então eu agradeço a atenção, muito obrigado.